E hoje nós teremos a palestra do professor Dr. Jadiel, professor do FT, né? Ele vai falar sobre ferramentas inteligentes aplicadas em engenharia elétrica. Jadiel, obrigado por aceitar o nosso convite, né? Ajudar a realizar esse evento. Eu queria ver contigo a questão das perguntas. Você quer que as perguntas, eu vou filtrando as perguntas aqui que forem aparecendo no chat e te passar no final, ou se tiver uma pergunta, eu posso te interromper e fazer a pergunta. Verifique o que fica melhor para ti. Abre o microfone, Jadiel. Verdade. Tava aqui falando sem o microfone, né? Mas pode interromper, não tem problema não. Assim até não, às vezes não deixa para depois, né? E se perde. Beleza, então tá bom. Pode ir contigo agora a apresentação aí. Tá certo. Eu vou clicar aqui para abrir, para compartilhar a tela e deixa eu só ver se foi, tá indo, né? Aí qualquer coisa, se parar de aparecer, se cair a internet, vocês me avisam. Beleza, te aviso, pode ficar tranquilo. Bom, gente, então, como o professor Alci aí já falou, né? é, Hoje nós estamos quase encerrando, né, essa semana, o simpósio temático de engenharia elétrica, que é a carreira, estamos falando sobre a carreira de um engenheiro. Eu não vi direito quem são todas as pessoas que estão, mas eu sou o professor Jadiel, a maioria deve me conhecer já aí das salas de aulas, e eu vou falar um pouco sobre o que que eu tenho feito de pesquisa, que tem acontecido na minha carreira, né, no caso, como engenheiro eletricista. E aí, eu vou passar um pouco sobre o que eu fiz no mestrado, no doutorado, o que a gente tem desenvolvido hoje no UFT junto com os alunos todos da UFT. E eu não sei se todos sabem, recentemente eu me afastei, fiquei 3 meses na USP, na verdade foram 6, porque foi 3 meses de licença, mais 3 meses de férias que eu tinha acumulada desenvolvendo uma pesquisa, né? E aí, então, e como que isso eu trouxe para os meus alunos do UFT, então, como é que está sendo esse trabalho aí nessa parceria? É, e aí, desde o doutorado, eu também trabalho com essas questões de ferramentas inteligentes aplicadas à engenharia. É uma ferramenta, né, quando a gente fala em ferramentas inteligentes, a gente lembra logo de inteligência artificial, que é algo que hoje em dia a gente tem inteligência artificial em tudo, né? Se a gente for ver para comprar uma televisão, eles já colocam lá nas propagandas que tem inteligência artificial, no celular e tudo mais. Então, são ferramentas que auxiliam, né, o ser humano aí no dia a dia. E como que, então, aqui na UFT, eu consegui unir a inteligência artificial à engenharia elétrica, né? Eu não, né? Já existem muitas pesquisas, né? E a gente está aí diariamente em atualização nessa área, porque essa área é uma área que atualiza diariamente mesmo, né? E, e aí, então, eu vou falar um pouco sobre o que eu faço, né? Sobre o que é a minha carreira como engenheiro eletricista. Bom, bem rapidamente, opa, deixa eu voltar aqui. Bem rapidamente sobre o mestrado, o que foi feito, né, para poder enxergar então na inteligência artificial. Eu fiz um estudo sobre os efeitos da compensação série na capacidade de sincronização do sistema multimáquinas. O que que isso significa? Que a gente tinha um sistema elétrico de potência e a gente fez um estudo da estabilidade desses sistemas, né, de alguns sistemas, foram 3 na época, diante de uns dispositivos que são colocados nas redes de transmissão, chamados dispositivos FACTS, que eles auxiliam na estabilidade de linhas de transmissão.
Bom, até então não tinha nada de inteligência artificial, né? Bom, e aí do mestrado surgiu alguns, né, frutos, que são esses artigos aí que foram publicados, e aí a partir de então eu passo para o doutorado. E aí no doutorado é que entra a inteligência artificial ou as ferramentas inteligentes aplicadas à engenharia. No doutorado, eu fiz um doutorado como aqui eu tenho até o orientador, né? Eu fiz um doutorado que chama Sanduíche. Começa no Brasil, vai para o exterior e termina no Brasil. Na época eu fui para o Portugal, onde esse professor Jorge ele já tinha também um trabalho com reconhecimento facial. E aqui, meu laboratório no Brasil, na Unesp, a gente trabalhava com sistemas inteligentes. E aí a gente uniu as duas propostas de sistemas inteligentes e reconhecimento facial. Esse reconhecimento facial simples, que todo mundo já deve ter ouvido falar, tem em celular, né, em várias coisas, às vezes alguns computadores mais novos têm também já o reconhecimento facial para desbloquear e tudo mais. Só que no meu doutorado a gente precisava de um sistema um pouco bem refinado, porque a proposta total era fazer com que você chegue na frente de um caixa eletrônico, você não precise do cartão, né? Você não precisa colocar o cartão. Aquela câmera que já existe no caixa eletrônico, ela faz o reconhecimento facial da sua face e libera a sua conta. Pronto, para isso, né, então esses eram os nossos objetivos. Para isso, o sistema ele tem que ser muito imune, né? Eu não posso ter problema, eu não posso, por exemplo, chegar na frente de um caixa e desbloquear a conta, sei lá, de um milionário, né, e sacar todo o dinheiro. Então tinha que ser muito fino esse reconhecimento, não seria um reconhecimento de apenas de um celular, né, que não teria grandes problemas. E aí tem a questão de gêmeos, né, que a gente teve que tratar, teve a questão de várias coisas. Basicamente, o que a gente fez é o que eu vou mostrar para vocês, que é o que a gente está fazendo hoje na UFT. Mas aí, na UFT, em vez da gente usar imagens de rosto, a gente usa imagens de espectros harmônicos, de tensão, de corrente, enfim. Bom, aí no doutorado teve também alguns resultados, alguns artigos aí, que vocês estão vendo, e aí então a gente passa para o UFT. E aí sim a gente une o que eu fiz no mestrado com o que eu fiz no doutorado, né, para trazer a inteligência artificial. Então, junto com os meus alunos de iniciação científica e de TCCs, a gente tem feito, né, a classificação de distúrbios de tensão em sistemas de distribuição de energia elétrica usando uma inteligência artificial que é uma das mais novas, que é o sistema imunológico artificial. Quando a gente fala de inteligência artificial, eu ainda vou falar bastante. Se vocês ficarem com alguma dúvida, como eu falei, Paulo, se vocês podem parar e me perguntar. Qualquer inteligência artificial que vocês ouvirem, qualquer vez que vocês ouvirem essa palavra, vocês têm que imaginar o seguinte: inteligência artificial é uma inteligência que ela é baseada em qualquer tipo de inteligência da natureza. Uma das primeiras inteligências artificiais que surgiu foi a baseada na colônia de formigas, né? Onde a formiga ela vai armazenar alimento durante o verão e no inverno ela vai consumir aquele alimento. Então é tipo é um sim ou não, um zero ou um, né? E essa foi uma das primeiras inteligências artificiais. E aí foi andando a coisa, né? Isso surgiu lá na década de 70, bem antigo. Aí veio o sistema imunológico, ele é um dos mais recentes, e tem uma outra inteligência artificial, que são as redes neurais, que nada mais é que os estudiosos pensou, vamos ver como é que o cérebro funciona. O cérebro funciona assim, assim, assim. Então, vamos trazer isso para uma linguagem computacional. Então, quando vocês ouvirem a palavra inteligência artificial, lembre-se, ela vai ser baseada em alguma coisa que acontece na natureza. Então, toda inteligência artificial é baseada numa inteligência natural.
Bom, e aí no UFT, né, para a gente integrar essa inteligência artificial que eu fiz lá no doutorado para reconhecimento facial, nós fizemos no ATP, até um mini curso que eu dou para o pessoal do oitavo período, nós modelamos, né, três sistemas. Esse sistema, que é um sisteminha bem simples de distribuição, com 5 barras. Depois nós modelamos esse outro sistema que já aumentou, né, então tem muito mais problemas quando aumentam qualquer tipo de sistema de distribuição. E, por fim, o sistema de 134 barras, que é um sistema bem complexo, que acontece muita coisa aí nele. Primeira coisa é fazer o sistema, né? A gente tem que trazer para a linguagem computacional, né, qualquer coisa, para depois jogar em alguma inteligência artificial. Então, a gente trouxe para a linguagem computacional esses nossos três sistemas. Se você entrar, por exemplo, no site da I3E, né, tem vários sistemas lá disponíveis que você pode modelar ele no ATP, pode ser em qualquer linguagem de programação aí que você consegue fazer as modelagens deles. E aí, o que que acontece? Como a gente fez no ATP, no ATP ele tem algumas rotinas, que são essas rotinas módulos. Você dá 2 cliques aqui em cima dessa rotina e ela abre e você consegue digitar lá o que você quer que aconteça. Então, vou voltar aqui, ó. Aqui nós temos as nossas 3 fontes, né, de entrada desse meu sistema trifásico de 134 barras, e eu colocava aqui nessas 3 fontes essas nossas rotinas models aqui. Então, o sistema operando em normal, ou o sistema operando com harmônico, com seg, com swell, que é fundamento e elevação de tensão. Também, depois, octave, que é uma parada, né, do fornecimento, afundamento e elevação de tensão com harmônico e oscilação transitória. Então, a gente foi colocando esses vários distúrbios que podem acontecer em qualquer sistema de distribuição aí, né? Aí, ele vai gerar para a gente uma imagem daqui da tensão, no caso, por exemplo, esse caso aqui, né? Essa imagem, o que gera o ATP, ela não gera com uma qualidade tão ruim assim, não. Ela gera com uma qualidade melhor. Só que, para jogar dentro de uma inteligência artificial, que no nosso caso a gente tem modelado ela no MATLAB, o MATLAB enxerga a imagem desse jeito aqui. Então, isso daqui já é a imagem lá dentro do MATLAB, já partindo para a inteligência artificial, né? Então, por exemplo, aqui de uma fase só, né, eu peguei para poder ficar um pouco mais claro o exemplo. Por exemplo, pode ser a fase A, ela estava operando normalmente, e aí aqui aconteceu uma elevação de tensão, né? Em um dado momento, essa tensão elevou e não voltou para a estabilidade depois. Bom, então isso daí só para a gente entender. E aí, como que a gente fez, né? A gente colocou o sistema imunológico artificial, que é baseado no sistema imunológico natural, nosso sistema imunológico do nosso corpo, para fazer o reconhecimento disso daqui. Por que que levantou? Se levantou, o que que é? É uma oscilação? É só uma parada? Não, eu tenho que ver que a minha imagem, que a minha tensão, ela teve um aumento de tensão aqui, depois continuou, e eu tenho que classificar o que que é que aconteceu aí para poder, né, propor a solução para o meu sistema de distribuição. Bom, então aí isso foi feito, como eu falei, baseado no sistema imunológico artificial. Eu vou explicar o sistema imunológico biológico para vocês, que aí vocês vão entender facilmente o que que a gente faz lá na programação de uma inteligência artificial. Hoje em dia, né, com o coronavírus, todo mundo já deve ter ouvido falar sobre vacina, o que que a vacina faz, o que que ela não faz, o que que um vírus faz, o que que ele não faz, como é que é. Então, explicando bem engenhariamente, né, a gente vai entender como é que funciona de que é do coronavírus aí também. Bom, o que que acontece? Nós temos aqui os agentes infecciosos, né, todos eles aí. Se eles passarem pela nossa pele e pela barreira bioquímica, que são alguns ácidos que a gente tem no nosso corpo, eles vão atingir o nosso sistema imune inato e automaticamente o sistema imune adaptativo,
Tá, tranquilo isso daí por enquanto. O que que acontece? Se o meu sistema, ele não conhece quem é esse vírus aqui, ele não conhece quem é o coronavírus, o que que vai acontecer? O meu sistema, ele não vai fazer nada, ele vai deixar o vírus entrar no corpo e estragar o corpo. Mas aqui nesse nosso último quadradinho, nosso último redondinho aqui, por exemplo, ele conheceu, ele sabe que esse quadradinho rosa aqui é um vírus e ele conhece quais são as armas que ele tem que combater esse vírus. Então, isso daí a gente pode lembrar também sobre as vacinas. As vacinas, elas nada mais é do que um vírus enfraquecido que é injetado em nosso corpo para o nosso sistema imunológico aprender quais são as armas que eles devem usar contra aquele vírus, né? Há relatos de que tétano chega a matar em 24 horas se a pessoa não tem a vacina. Por quê? Você toma a vacina contra tétano, por exemplo. O seu sistema, o seu corpo, ele vai reconhecer aquilo ali, uma vacina é um tétano enfraquecido, ele vai reconhecer. Quando de fato você pegar tétano, o seu corpo já sabe como lidar com aquele problema. Porque a gente pode imaginar aqui, ó, isso daqui é um vírus, o primeiro, esse redondinho rosa aqui é um vírus, essa estrela verde é um vírus 2, esse quadrado vermelho é um vírus 3. Não adianta nada o meu sistema imunológico atacar o meu primeiro redondinho aqui, o meu vírus redondo, com as mesmas armas que ele atacaria essa estrela verde, porque não vai matar. Então, o nosso sistema imunológico, ele tem que conhecer qual arma. Ah, esse redondo aqui eu tenho que tratar com tal arma. Vamos dizer se fosse uma guerra, né? Esse meu primeiro redondo eu ataco com um revólver. A minha estrela verde eu ataco com um canhão. E esse meu quadrado vermelho aqui eu ataco com uma metralhadora. Não adianta nada eu usar a metralhadora para atacar a estrela verde, ela não vai morrer, entendeu? Então eu preciso conhecer cada um dos meus vírus. Ok, então isso daí é o sistema imunológico artificial. Trazendo o artificial para uma inteligência artificial, que aí então vem o sistema imunológico artificial, nós temos duas fases. A primeira fase é aplicar a vacina, que é fazer o reconhecimento, o que é que eu estou tratando, né? Então, eu preciso primeiro conhecer, que então é a fase de sensoriamento, é sensoriamento de sensor mesmo, não tá escrito certo com C aqui, tá? E depois a fase de reconhecimento. Então, a primeira fase eu aplico a vacina, né, parafraseando aí, e a segunda fase eu faço o reconhecimento do que eu preciso atacar. Bom, para aumentar aqui, a gente precisa ver. Então, eu tenho uma oscilografia, fase A, fase B, fase C, que é o que está na minha entrada, e aí eu vejo, ó, a minha fase B está igualzinha anteriormente, então nada mudou. A minha fase C também está igualzinha, então nada mudou. Só que essa em vermelho, a minha fase A, ela está com uma elevação de tensão. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou salvar essa imagem aqui, ó, e vou nomear ela. Isso daqui é uma elevação de tensão. Se aqui eu tivesse um afundamento de tensão, eu salvaria e salvava. Ó, esse daqui é um afundamento de tensão, é desse jeito que ele é. Se tivesse, sei lá, uma oscilografia, um harmônico, por exemplo. Então, eu salvaria e chamaria aquilo ali de harmônico. E assim eu vou salvando sucessivamente tudo que sai do normal, né? Que são esses três primeiros aqui, ó. Ele estava tudo operando normal. Tudo que é normal, eu excluo. Tudo que é diferente, né? Tudo que é um vírus, eu vou salvando, para eu saber o que é depois, para depois eu conseguir trabalhar com ele. Então, aqui é aquilo lá que eu falei, né? Casou com o sinal? Se casou, é tudo normal, então eu rejeito. Se não casou, eu armazeno e vou nomeando. Eu armazeno e falo que é um swell, eu armazeno e falo que é um seg, que é um harmônico e assim por diante. Então, essa daqui é a fase de nós irmos lá no postinho tomar injeção contra a gripe, tá?
Depois vem a fase do monitoramento. E nessa fase aqui é o seu dia a dia. Eu estou andando na rua, uma pessoa espirrou do meu lado e eu peguei, sei lá, o vírus da gripe, viu, gente? Não do corona, pelo amor de Deus. E aí o que que acontece? Eu já vou ter, eu tenho, né, no meu corpo o que que é uma gripe. Eu sei como trabalhar, o meu corpo já sabe como trabalhar com isso daqui, com essa elevaçãozinha de tensão aqui. Então ele já vai vir aqui e vai falar, ó, isso daqui foi uma elevação de tensão. Então eu extraio as características da minha imagem e nomeio ela e falo o que que é. Então imprime o diagnóstico. Se é um swell, se é um seg, se é um harmônico e assim por diante. O que que é, eu vou fazendo a classificação. Parece bem simples e é um pouco simples, tá? Não é um bicho de sete cabeças, a inteligência artificial. Jadiel, travou tudo aqui. Internet. Um minutinho ele volta. Voltei. Tinha caído a internet aqui em casa. Beleza, tá normal aqui já. Então eu posso voltar, acho que daqui, né? Do Pode. rompimento. Beleza. Vou voltar então. Bom, então, como eu estava falando agora há Peraí, pouco. Gil, volta a compartilhar a tela que não está aparecendo. Ah, meu Deus. Pois é, né? Tem que terminar a apresentação e voltar ela de novo no apresentar. Voltando. Eu acho. Agora tá, né? Foi, agora foi. Beleza. Sim. Qualquer coisa, vocês me mandam mensagem aí. Foi a internet que tinha caído aqui de casa. Bom, então, todos aqueles models que a gente tinha que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, de afundamento de tensão, elevação, harmônico, eles não são prejudiciais à vida humana, né? Às vezes, quando um motor muito grande, uma indústria entra, acontece esses tais distúrbios num sistema de distribuição, porém não acontece nada com a vida humana. Só que aí, aqui nesse último tópico aqui que a gente está, que foi que eu passei os 6 meses lá na USP em São Carlos, o que que acontece? Eu comecei a estudar o rompimento do condutor.
Por quê? Porque só no ano de 2019, o ano passado, 54 pessoas morreram no Brasil, só no Brasil, por causa de rompimento de condutor. Eu não sei se ainda estava, se eu já tinha caído a minha conexão, mas é que eu falei, né? Em Palmas sempre a gente vê, né? Um carro bate em um poste e aí uma quadra inteira fica sem energia, às vezes é uma árvore, às vezes é uma descarga atmosférica. Então, tudo isso pode acontecer, o rompimento de um condutor. E aí, não só uma pessoa fica sem energia, uma quadra inteira fica sem energia, mas se a pessoa que bate, por exemplo, com um carro na frente de um poste e aquele condutor cai em cima do carro, se a pessoa não tiver conhecimento, ela pode vir a morrer. E foi o que aconteceu, né? Em 2019, 54 pessoas no Brasil morreram por causa de rompimento de condutor. Então, a gente elevou, né, o nível da pesquisa aí para uma coisa um pouco mais séria, uma coisa bem mais importante. E aí, então, né, já falando sobre a importância do estudo, é isso daí, né, que a gente tem que tentar, né, ver qual que é a topologia do sistema de distribuição e fazer com que, se aconteça o rompimento de um condutor, aquele ponto onde onde ocorreu essa falta, né, esse rompimento, ele seja desligado da rede, para que não aconteça nenhum tipo de acidente. Mas, se aquele cabo chegar a tocar o solo, acontece uma falta de alta impedância. Quem já fez circuito zoom comigo sabe o que é impedância, sabe o que é uma falta, e aí só unir as palavras aí, né? Uma falha de alta impedância. É quando o condutor toca o solo tem alta impedância, uma alta resistividade, e acontecem essas falhas aí. Esse estudo de rompimento de condutor não é de hoje. Em 1949, quando não existia nem I3E, né, era essa AIEE, eles lá já estudavam rompimento de condutores e naquela época já viram que não existia uma solução bem sucedida para o problema de falta de alta impedância. Mas, graças a Deus, né, isso daqui foi em 1949, em 1970 surgiu as inteligências artificiais e a gente está trabalhando nisso para poder conseguir tirar, fazer com que esse número de mortes no Brasil e no mundo reduza cada vez mais. Bom, aqui tem alguns exemplos do porquê que um condutor ele pode ser rompido, por exemplo, por fadiga mecânica, depois de muito tempo ele pode ter esse rompimento, toque entre as fases, né, às vezes se tocar entre as fases, o mau dimensionamento da tração dos condutores, eles podem vir a romper com o tempo, descargas atmosféricas, corrosão, principalmente em áreas que são de litorais, e principalmente em condutores do neutro, aqueles que passam em cima, né, das linhas de transmissão, acontece muito isso daí, e aí ele acaba tocando as fases que estão logo embaixo, né. Contato com árvore, pessoas despreparadas vão lá cortar uma árvore e acontece do galho da árvore cair em cima da linha de distribuição. E, por último, a pipa com cerol. Isso daqui, até eu fiquei surpreso. Eu falei, gente, mas uma linha com cerol pode romper um cabo daquela grossura, né, aqueles condutor do sistema de distribuição. Não só pode romper, como em 2019, só na cidade de Vitória, no Espírito Santo, registrou-se 951 ocorrências com linhas de pipa em redes elétricas. Isso daí, só em 2019, deixou 153 mil clientes sem energia por algum momento, né, do dia ou da noite ali onde ocorreu. Então, tem muitos problemas que podem ser solucionados aí quando solucionar a questão do rompimento do condutor através de qualquer tipo de inteligência artificial. Outro indicador bem interessante, está até no site da ANEEL, né, só em 2019,
nós tivemos aqui ó, o número de acidentes de terceiro em 803, né? Não foram os 803 que foram fatalidades, mas desses 803, 271 são de acidentes, não só de rompimento de condutor, mas qualquer outro tipo de acidentes. E número de acidentes de terceirizados das empresas, das concessionárias de distribuição. Então, são quase 300 mortes, como eu já falei, só em 2019, dessas 300, 54 são só por rompimento de condutores. Então, aí a gente consegue ver a relevância que tem esse estudo, né? Mas, como eu falei, esse estudo não é um estudo novo. Esses dois artigos aqui, eles são bastante pioneiros nessa área e trazem bastante soluções. Eles são lá da região dos Emirados Abu Dhabi, e eles instalam dispositivos inteligentes. Esse primeiro, por exemplo, eles instalaram através de uma comunicação via GSM para poder fazer a comunicação quando acontecesse qualquer tipo de falha, principalmente as de rompimento de condutor lá no deserto, né? Então, aqui está o dispositivo que já está instalado, já está lá funcionando. Esse outro, como eu falei, ele instala dispositivos inteligentes pela linha toda de distribuição, e esses dispositivos, eles vão fazer as comunicações entre eles e ver, né, por exemplo, a montante, ajustante, se a tensão, a corrente, está tudo igual, se não tiver, aconteceu alguma coisa. O único problema, né, a única limitação que acontece é que os Emirados Árabes, como eu acabei de falar, né, Abu Dhabi, tem as temperaturas muito altas, né, e aí pode ser que aconteça que a fibra ótica, ela falhe na hora da comunicação. Então, esse sistema, ele está em operação, mas com muitas falhas ainda. E aí, trazendo para o ATP, para o UFT, como eu mostrei agora há pouco para vocês, isso daqui é uma imagem do ATP, agora com a fase A, B e C, isso daqui é de corrente, e aí é que a gente vê, né, um distúrbio na corrente na fase A, por exemplo, que aí ele tem um afundamento dessa corrente. Então, esse daqui é um outro trabalho que ele vai pela linha da corrente, né? Então, também dá para fazer qualquer dia com algum aluno aqui da UFT. E, por último, esse trabalho que ele é pioneiro, esse daqui é um sistema de distribuição dos Estados Unidos, que nós temos aqui nessa imagem do meio. Eles instalam sistemas inteligentes na linha toda de distribuição, e aí eles fazem a comunicação via PMU, tudo está escrito aqui, ó, tudo certificado pelo I3E, essas comunicações e tudo mais. É basicamente exatamente igual àqueles que eu mostrei do Abu Dhabi. Só que aí nos Estados Unidos não tem altas temperaturas, então a comunicação fica ok, né? Aí, o grande problema desse sistema é o seguinte: nos Estados Unidos, na Europa, aqui na cidade de Palmas, né, a gente sabe que nós temos muitas unidades geradoras pequenas, né, centrais aí, por exemplo, nesse exemplo aqui que ele dá, é de fotovoltaico. Na cidade de Palmas também tem muita fotovoltaica. E a entrada e a saída das fotovoltaicas, ou sei lá, se fosse uma eólica, ele também causa um distúrbio na linha de distribuição. E o grande desafio é não detectar esse distúrbio e detectar o distúrbio que é causado através de um rompimento de condutor. Bom, esse trabalho dos Estados Unidos, eles conseguiram isso. Eles também fizeram que para um condutor cair no chão, até ele tocar o solo, ele leva 1,37 segundos aproximadamente, e esse trabalho eles conseguiram desligar o lugar onde rompeu o condutor em 1,25 segundos. Até então, só usando dispositivos inteligentes, mas sem a inteligência artificial, né? E aí aqui é uma patente que eles conseguiram registrar desse trabalho que eles conseguiram fazer aí.
Bom, o grande passo agora que eu estou, né, que junto com os meus alunos da FT, é fazer a modelagem desse rompimento do condutor. Existem vários modelos já disponíveis na literatura, né? Por exemplo, esse daqui é o modelo mais simples, mas existem vários outros que caracterizam o arco elétrico na hora do rompimento do condutor, o arco elétrico na hora que ele toca o solo. Então, tudo isso daqui a gente consegue fazer através do ATP mesmo, como eu mostrei para vocês. E essa tá sendo o grande desafio agora nosso da UFT, de ver qual modelo que é o melhor modelo para colocar naqueles sistemas que a gente já havia feito, para então aplicar a inteligência artificial. Para a nossa inteligência artificial, além dela reconhecer o que é um afundamento de tensão, o que é uma elevação de tensão, o que é essas coisas todas, ela também fazer o reconhecimento do que é um rompimento de um condutor e fazer com que desligue aquela linha onde o condutor foi rompido. E aqui são alguns modelos que nós estamos implementando aí no ATP. Bom, como resultado, né, desses meus 6 meses lá na USP, a gente conseguiu fazer a submissão desse artigo aqui, onde quem já fez, né, aí tem aqui meu nominho, onde quem já fez a matéria da professora Stephanie, vocês vão entender bastante sobre o que é isso, né? A gente fez um estudo da sequência negativa da tensão, né? Então, na tensão, a gente tem a zero, a positiva, a negativa, a gente isolou a negativa e fez o rompimento do condutor, fez várias outras coisas para poder ver o que é. Bom, esse é um sistema de distribuição dos Estados Unidos, no Arizona, onde aqui a gente tem a subestação. Todos esses pontos coloridos que a gente tem no nosso sistema são coisas que acontecem diariamente no sistema. Por exemplo, ele tem chaveamento de capacitor nessa barra 848, assim como na 844. Ele tem chaveamento de carga distribuída ou acumulada. Então, ele tem várias coisas acontecendo no sistema. Além dessas várias coisas, nós aplicamos o rompimento do condutor em cada uma dessas barras, para a gente poder fazer o seguinte: o rompimento do condutor, usando aquela inteligência artificial, ele não pode confundir com nenhum desses outros eventos que normalmente acontecem em um sistema de distribuição. Então, esse é o grande desafio. Num sistema de distribuição, ele já tem vários eventos e o rompimento condutor não pode ser confundido. Por quê? Por exemplo, se no meu sistema acontece o chaveamento de um capacitor, eu não posso desligar o meu sistema. Mas se nesse meu sistema, na barra 848 aqui, por exemplo, aconteceu o rompimento de um condutor, eu tenho que desligar a barra 848. Então, esse foi o grande desafio aí. Aqui nós temos, então, aquela sequência negativa que eu mostrei para vocês. Como a gente pode ver, né, o rompimento do condutor é esse primeiro, conductor break. Todos os eventos a gente programou para acontecer em 1 segundo, então a gente pode ver que aqui em 1 segundo acontece várias coisas, né? E o conductor break, que é esse primeiro aqui, ó, depois que ele rompeu, ele mantém uma sequência negativa da tensão lá em cima, ó. Isso que fez diferenciar o rompimento do condutor aqui em preto de todas as outras coisas. Ó, o seg, o swell, que eu já mostrei para vocês também. Depois que acontece uma elevação ou um afundamento de tensão, eles voltam para a estabilidade. O rompimento do condutor não, ele permanece lá em cima. E com isso a gente conseguiu classificar e diferenciar, né, o que é rompimento de condutor, o que é afundamento de tensão, o que é elevação de tensão, e assim por diante. Tudo isso através da sequência negativa da tensão, né? Então, perceba que a gente elevou um pouco o nível, porque antes a gente tratava só
com a tensão na fase A, B e C, ou com a corrente na fase A, B e C. Aqui a gente teve que fazer a decomposição nas componentes simétricas para poder, então, ver essa característica aqui. Porque se a gente pegar a tensão na fase A e B e C, com um rompimento do condutor, ela não vai mudar. O sistema imunológico, por exemplo, ele não vai captar isso daí. Bom, com isso nós tivemos um percentual de 97% de acerto. Então, um percentual bem alto aí de acerto para quando é rompimento de condutor e para quando é qualquer outro das coisas aí. Só 2 eventos aqui que confundiu um pouco aí, mas mesmo assim, um percentual bem alto aí, e por isso que a gente conseguiu submeter esse trabalho aí. Bom, pessoal, aí então tem as dúvidas, e só antes de eu abrir a palavra, eu só quis trazer mais ou menos o que eu tenho trabalhado aqui dentro da UFT, com os meus alunos, né, um pouco de inteligência artificial, um pouco de simulação no ATP, o que eu fiz, como eu uni isso daí, né, inteligência artificial com sistema elétrico de potência dentro do UFT, e como eu incrementei, né, através desse meu afastamento que eu fiquei lá na USP, aqui. Então, só para ter uma ideia do que é uma inteligência artificial, do que não é, como que eu consigo modelar ela e tudo mais. E aí, quem tiver dúvidas pode fazer pergunta. O Alci está aí também para responder, e a Gisele. Beleza, Jadiel, parabéns pela apresentação, legal. E daquele caso lá que você comentou, né, do cabo cair no chão, eu já tive uma experiência quando eu trabalhei na Celtins ainda, né, sou do tempo da Celtins. Eu era operador de centro de operação lá de Araguaína, e estava chovendo, teve um rompimento do cabo de 13.8 dentro da cidade de Araguaína, e ele rompeu, ficando a parte energizada em cima da cruzeta, e a ponta desenergizada tocou no solo. Então, teoricamente, você pensa, não vai acontecer nada. Né? Então vai gerar um desequilíbrio e, querendo ou não, vai ter uma corrente circulando por aquele cabo, mesmo estando no sentido da carga. E ia passando uma pessoa, né, na rua, e ela foi eletrocutada e faleceu. Né? Então, são algumas coisas que eu já, infelizmente, aconteceu num turno que eu estava trabalhando, né? A gente nessas horas nunca quer que aconteça, porque o trabalho é terrível, né? Mas foi uma experiência que eu já tive. Então, assim, né? Para ver uma situação que você está ali normal, espera-se cair a ponta energizada. Mas no caso dele, caiu a ponta desenergizada e mesmo assim ele terminou falecendo. Na época que eu comecei, né, a estudar essa questão do rompimento condutor, eu joguei no YouTube e tem vídeos assustadores. Não sei nem como tá lá no YouTube, mas realmente é algo, é uma realidade, né? Sim, como eu falei, até então, a gente na UFT, né, os meus alunos, nós estávamos trabalhando com distúrbios que não causava dano à vida, né, ao ser humano, né? O máximo que poderia acontecer era um desligamento, né? Mas aí temos os religadores nas redes de distribuição que automaticamente eles refazem essa ligação aí e talvez nem sinta, né? Dependendo do lugar onde você está localizado na barra. Mas o rompimento do condutor, ele é uma questão um pouco mais séria, né? Um passo a mais aí, sei lá, porque, como eu falei, né? Eu pesquisei na ANEEL e só em 2019 foram 54 mortes só no Brasil. Tipo, não é só no Brasil, com esse fato que você presenciou, né? Na época que você estava aí no turno. Então, é algo muito importante a gente diferenciar o que é um rompimento do condutor, o que é uma entrada de um painel solar, por exemplo, porque quando acontece o rompimento do condutor, a gente tem que desligar aquele ponto antes que ele toque o solo. E aí é o grande, onde mora a grande pesquisa, né? Esse é o grande desafio. Quando eu saí de lá, em 2009, né, nós tínhamos muito caso de rompimento de cabo, e assim, quando ele toca, principalmente no período seco, né, que ele toca o asfalto,
a impedância do asfalto é muito alta, então ele fica chicoteando, né, no chão e saindo fogo para todo lado, só que a resistência do solo é muito alta naquele ponto. E assim, a gente ocorria desarmes quando estava próximo à subestação. Então, quando ele já estava já mais para a ponta do alimentador, não acontecia nada, literalmente nada. Eu acredito que hoje deve ter melhorado um pouco, né, pela estratégia que a Energisa está tomando de colocar vários religadores. Né? Você tem vários religadores automáticos em pequenos trechos. Então, a zona de monitoramento ali, né, de proteção já está mais reduzida, então, mas né, tá comunicando uma zona com a outra, né? Fica mais fácil. Mas não é brincadeira, não. O grande problema dos religadores é que, primeiro, eles são através da corrente, né? Então, eles fazem essa leitura aí através da corrente. Ele é um disjuntorzão, né? Um religador. E aí, se esse cabo, ele toca o solo e, por exemplo, um religador vai lá e religa ele, ou fica tentando religar ele, tem relatos de pessoas que, ficou aí o dia inteiro, já deve ter desligado, vai lá e vou tirar o cabo do meio da rua. E aí esse religador está refazendo o religamento na hora e acaba acontecendo um acidente aí bem nessa hora, né? Sim. Aqui, eu não sei como é que é o procedimento hoje, mas quando eu trabalhei, na zona urbana só poderia haver um religamento. Entendeu? Agora, sim, tem um relato que de vez em quando eu comento com os meninos, quando eu estava na regional de Araguaína, né, graças a Deus não teve nenhuma uma vítima, mas se fosse um local que tivesse pessoas por perto, teria acontecido um acidente muito grave. Saindo de Colinas, tem uma linha chamada Alberto Guerra, entendeu? Um cara de uma fazenda lá, então, assim, foi nomeado como essa linha. E tem um religador nessa linha. E o que acontece? Em um dia à noite, chovendo, o cabo, a cruzeta quebrou, o cabo tocou o solo e era um solo arenoso. O curto foi intensidade tão grande que a areia que estava ao redor do cabo, ela se fundiu ao cabo como se fosse um vidro. Né? E esse, o que acontece? A chuva passou, o pessoal percorreu a linha, só que era um trecho que estava muito longe do irrigador, normalizou, a gente fazendo teste, manobra, fechou, resolveu. Aí quando começava a chover, caía. Então passou uma semana a linha saindo toda vez, e aí, quando o pessoal descobriram, né, era isso. Então, assim, aconteceu duas coisas, né? Imprudência da equipe de campo, né, que não inspecionou a rede, e falta de manutenção também, né? E eles cortaram o cabo, né, e pegaram, como fosse tipo um vidro ali no cabo, né, fazendo isolante. Então, bem bacana essas coisas, né? O Ivan aí tá bem empolgado aí, viu, o Jadiel? Tô falando aqui, Ailon, é nóis, você iniciou tudo isso, porque o Ailon foi o pioneiro na UFT de fazer essa união de inteligência artificial com o SEG, Swell, o harmônico. Será que eu vou ter a honra de ser orientador do Ailon? Esse cara, ele ele é fera, o Ailon, o cara trabalhou bastante aí. Parece que essa linha lá na UF São Carlos estão trabalhando muito com ela, né, Jadiel? Essa linha, como é que é? Não, essa linha de pesquisa aí na UF São Carlos estão trabalhando muito, né? Eles trabalham muito, porque tem essa grande diferença do rompimento do condutor para a falta de alta impedância, que você até citou aí agora, né? Quando o cabo já toca o solo, que aí, né, tinha até essa areia, cristalizou, o que acontece? Aí os religadores, nesse caso, eles conseguem, tem o distúrbio, né, no sistema, e aí ele consegue enxergar. Então, a falta de alta impedância ainda é um problema, mas não é um problema tão sério. O desafio agora está sendo não deixar acontecer a falta de alta impedância. O cabo, que é aquele trabalho que eu mostrei que nos Estados Unidos eles conseguem detectar o rompimento em 1 segundo, 1,23 segundos. Ou seja, o cabo rompeu, formou arco elétrico, porque na hora que ele rompe, forma, né, esse arco elétrico e tudo mais, e antes dele tocar o solo, ele já foi detectado. E aí é um trabalho que o Ailon vai fazer.
É o que está sendo um grande desafio aí também. Bacana aí, Adam. Fazendo isso aí, tá com o futuro garantido, hein? É verdade. Tem um monte de concessionário aí querendo que vai precisar da tua ajuda. Já pensou vender essas patentes aí? Sim. Pessoal, mais alguma pergunta para o Jadiel? Aí, bastante trabalho, bastante pesquisa, né? A vida do engenheiro, né, como é o tema do simpósio, ela envolve bastante pesquisa. Claro que aqui a gente está falando sobre pesquisa no campo acadêmico e tudo mais, mas, né, por exemplo, a Energisa tem as suas pesquisas, qualquer outra concessionária, dia após dia, tem pesquisas, né, nessas áreas, porque a gente tem que cada dia evoluir, né? Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, o que eles querem? É a concessionária de distribuição, o que a Energisa quer? A Energisa quer dinheiro. E uma morte significa que ela estará perdendo dinheiro. Então, por isso que ela vai investir na pesquisa, ela vai investir nisso daí que você estiver propondo, algum projeto de P&D, alguma coisa do tipo, para poder reduzir quanto mais as perdas, né, para qualquer tipo de concessionária, não só a Energisa, né? Então, as concessionárias, elas investem em pesquisa. E se você é um engenheiro na área acadêmica, você faz pesquisa. Se você é um engenheiro de dentro de uma concessionária, você tem que acabar convivendo com essa realidade da transformação, né, que a pesquisa traz para as concessionárias de distribuição, transmissão. Então, qualquer tipo, qualquer área que vocês forem, né, vocês vão sempre estar aí em contato com a pesquisa, seja a pesquisa pronta ou seja fazendo a pesquisa, né? Exatamente, Jadiel. Quando eu trabalhei na Celtins ainda, eu verificava que naquele período a filosofia da concessionária era implementar soluções prontas. Uhum. Né? Hoje, eu falo porque conheço algumas pessoas dentro do setor de proteção, né, e eu converso muito com eles sobre essas coisas. Então, hoje você vê que eles já estão buscando soluções, né, É. fazendo, então, estão exigindo um engenheiro diferente, né, Uhum. não é só aquele engenheiro que faz a teoria, não, ele tem que investigar, né, ver resultado, É. propor. E uma coisa que eu achei bem legal, que eu tenho visto até, esse estava até comentando comigo, que eles estão, tipo, meio que dando gratificação, sabe, alguma coisinha para quem desenvolve algo, porque, assim, para concessionária isso é maravilhoso, você não É, vai porque, pagar alguém para desenvolver, né? porque se você compra a tecnologia pronta, você paga ela muito mais caro, né? Com certeza. Do que uma gratificação que eles podem dar para um engenheiro de dentro, né, da própria concessionária. Sim. Uma coisa que, assim, eu vou falar a minha experiência, né? Uhum. Eu acredito que nós temos engenheiros novos, muito bons. Porém, eu acompanho, porque, assim, alguns trabalham comigo, já sabe, eu convivo com muitos aí, eu acho que tá faltando aquela coisinha, tipo assim, eu vou fazer sem ninguém me pedir, né? Eu É, tenho conversado muito, né, que é até uma dica para quem está aí, né, seja mais proativo. é, Tá tendo, muita gente comenta assim, olha, tem uma galera muito boa, porém não tem proatividade, né? Então, assim, uhum. mas eu acho que é uma coisa da geração mesmo, entendeu? Eu tenho percebido, assim, a falta um pouquinho da proatividade. Então, para quem não é muito proativo, né, É, procure, né, começar a enxergar algumas coisinhas, né, não esperar ninguém mandar fazer, entendeu? é É coisa que verdade. eu tenho encontrado muito. É, e tem que ver, né? Se você não for proativo e de repente a empresa ou a concessionária descobre um outro engenheiro que faz a sua mesma função pelo mesmo salário, mas que é proativo, eles não vão pensar muito, não, né? Hoje em dia,
não importa se a pessoa trabalha 20 anos na mesma empresa, se você, a mesma empresa, encontrar outra pessoa mais qualificada e com proatividade do que você, ela vai partir para outra sem dó. Hoje em dia, o que eu vejo é que antigamente as pessoas elas faziam carreiras de anos, aí acabava que estacionava, né? Por exemplo, eu vejo, por exemplo, o meu pai, né? Ele trabalhou 35 anos dentro da mesma empresa, chega a ponto de chegar uma hora que ninguém mandava mais ele embora. Mas hoje em dia, mas porque na época as empresas elas eram administradas pelos donos, hoje em dia existe uma equipe que administra a empresa, não é o dono, só é um acionista. E aí, o acionista, o que, que ele quer? Ele quer dinheiro, meu filho. Se você não for proativo, eles vão te mandar embora. Nós, assim, hoje em dia nós somos um número, né? E você é um número dentro da empresa, então você tem que ter essa proatividade para poder conseguir se manter lá, né? Não adianta muito ficar esperando cair, por exemplo, a tecnologia pronta no colo. E assim, ó, se você for analisar, né, com essa questão do coronavírus e do Covid-19, que muita gente foi mandada embora, quem foi mandado embora? Pois Pessoas com grupo de risco, né? Quem tem filho pequeno, então assim, é um mercado muito cruel, né? Infelizmente é muito cruel, né? Às vezes, na hora que a pessoa mais está precisando, não, você agora não serve mais, você é descartado e vem alguém novo, né? O que eu vejo muito, e sempre quando eu encontro alguém do CREA, eu bato muito em cima disso, é assim, aquele negócio, né? Que até o Alexandre comentou na palestra dele. Quando você sai, sabe na expectativa que você vai ser engenheiro e tal. Não, vai ter um engenheiro e trocentos mil analistas ali ao redor dele, ganhando um salário qualquer, né? Por quê? É mais fácil de mandar embora, né? É um processo todo. Então, assim, nós não temos fiscalização nessa área, né? De verificar se realmente as pessoas estão trabalhando que era para estar trabalhando, né? Então, permite, a legislação trabalhista permite, né? Você contratar com outra coisa e pronto, né? é verdade. É desse jeito mesmo. Pessoal, vamos interagir aí, vamos fazer pergunta para o Jadiel, que ele tem um monte de informação para a gente